Fala time Caipora, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 9 de dezembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites, beleza? E também não se esqueçam, temos o nosso canal no WhatsApp e o link está aqui no topo dos comentários, juntamente com o link da nossa planilha Caipora com todos os resultados dos nossos palpites. Também com o link do nosso Instagram, temos o nosso bilhete Caipora postado nele. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, Caiporada! Vamos começar nossas análises aqui então. Separei Bangkok United versus Concaen United. Separei over e meio gols para essa partida da Tailândia. O Bangkok, ele está com 73% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Concaen tem 39%, não perde a 4 partidas, porém tem 3 empates. No histórico são 2 vitórias do Bangkok, 2 empates e nenhuma vitória do Concaen. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Bangkok ele tem 10 jogos marcando gols e o Concaen tem 3 empates, como eu disse. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over em meio gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos no campeonato, over em meio gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over em meio gols, beleza? Próxima partida, Al Ahly Saud versus Al Raed. Separei over em meio gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? O Al Ahly tem 69% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Ahly Club tem 33%. No histórico são 15 vitórias do Al Ahly, 3 empates e 5 vitórias do Al Ahly. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Al Ahly vem marcando gols nos últimos 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Al Ahly, over e meio gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over e meio gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over e meio gols. Próxima partida, Clube América versus Atlético São Luís. Separei over e meio gols para essa partida da Liga MX. O América tem 71% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético São Luís tem 33%. No histórico são 14 vitórias do América, 3 empates e 6 vitórias do Atlético São Luís. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o América não tem derrotas nos últimos 5 jogos. E verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over em meio gols em 5 das últimas 6 partidas. No estádio do América, over em meio gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos no campeonato, over em meio gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over em meio gols. Próxima partida, Estrela Vermelha versus Meladoste Lucani. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Estrela Vermelha tem 79% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Meladoce tem 44%. O histórico são 23 vitórias do Estrela, 5 empates e nenhuma vitória do Meladoce. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Estrela Vermelha não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Meladoce tem 7 jogos marcando gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over em meio gols na maioria das partidas, com over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Sparta Praga versus Jablonec. Separei over e meio gols para essa partida. Temos 79% de probabilidade de vitória para o Sparta Praga e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jablonec tem 67%. No histórico são 34 vitórias do Sparta, 10 empates e 12 vitórias do Jablonec. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo nos últimos jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em todas as partidas. Na casa do Sparta, over e meio gols também em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, over e meio gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over e meio gols. Próxima partida, Porto versus Casapias. Separei over e meio gols para essa partida em Portugal.
Porto tem 76% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Casa Pia tem 33%. O histórico são 2 vitórias do Porto e o empate, nenhuma vitória do Casa Pia. E a média de gols é de 2 gols. Em séries, Porto vem marcando nos últimos 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em 2 das últimas 3 partidas. Na casa do Porto, over e meio gol na única partida disputada. Nos últimos jogos do campeonato, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols. Próxima partida, Linfield versus Dungannon. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida na Irlanda. Por que eu separei esse mercado na Irlanda do Norte? Temos 75% de probabilidade de vitória para o Linfield e ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dungannon tem 44%. O histórico são 46 vitórias do Linfield, 6 empates e 3 vitórias do Dungannon. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Linfield não tem passo nos últimos 5 jogos e o Dungannon vem marcando gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato, over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, AZ Alkmaar versus Almere City. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. A probabilidade de vitória para o Alkmaar é de 79%. E nos últimos 9 jogos ele tem 44% de aproveitamento, enquanto o Almere tem 61%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 4-0 para o Alkmaar. E verificando os últimos jogos no campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Ajax versus Sparta Rotterdam. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Ajax tem 71% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sparta também tem 50%. O histórico são 32 vitórias do Ajax, 3 empates e 5 vitórias do Sparta. E a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Sparta vem marcando gols nos últimos 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Porém, eu optei com over 1,5 gols. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Rangers versus Dundee, partida na Escócia com over meio gol no primeiro tempo. O Rangers tem 81% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dundee tem 56%. O histórico são 34 vitórias do Rangers, 6 empates e 4 vitórias do Dundee. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E verificando os últimos jogos no campeonato, over gol no primeiro tempo na maioria delas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Gladsaxe versus Nords de Ireland. Separei over meio gol no primeiro tempo também para essa partida. O Nords tem 77% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gladsaxe tem 56%. O histórico são 5 partidas para o Nords de Ireland, um empate e 3 vitórias do Gladsaxe. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Gladsaxe vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Silkeborg versus Copenhagen. Separei over em meio gols para essa partida. Copenhagen tem 41% de probabilidade de vitória. O equilíbrio é constante nessa partida. E temos 56% de aproveitamento para as duas equipes. Verificando o histórico, temos 33 vitórias da Copenhagen, 20 empates e 12 vitórias para o Silkeborg. E a média de gols de acima de 2,5 gols. Em séries, o Copenhagen não vence há 5 jogos, perdeu 3 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Dinamo Zagreb versus Rodez. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Dinamo tem 83% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Rodez tem 28%. No histórico são 7 vitórias do Dinamo, 2 empates e 1 vitória do Rodez. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Dinamo vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over meio gol no primeiro tempo. Então, acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza?
Próxima partida, Botev versus Levski Sofia. Separei o under 3,5 gols para essa partida. Levski tem 70% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botev tem 22%. O histórico são 12 vitórias do Levski, 3 empates e 2 vitórias do Botev. E a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Botev não tem empates nos últimos 5 jogos. E ele não vence 4 deles. Levski, ele vem marcando gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over em meio gols em 4 das últimas 6 partidas, porém under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Botev, under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Paris Saint-Germain versus Nantes. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Paris Saint-Germain tem 77% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nantes tem 50%. O histórico são 38 vitórias do Paris Saint-Germain, 9 empates e 11 vitórias do Nantes. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Paris Saint-Germain vem marcando gols nos últimos 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Eintracht de Frankfurt versus Bayern de Munique. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. A probabilidade de vitória para o Bayern de Munique é de 73%, jogando fora de casa. E ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Eintracht de Frankfurt ele tem 44% e está com 4 derrotas seguidas. O histórico são 35 vitórias do Bayern, 10 empates e 10 vitórias do Eintracht de Frankfurt. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Frankfurt ele não vence 4 partidas, como eu disse, e o Bayern vem sem derrotas nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Inter de Milão versus Udinese. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. A Inter tem 75% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Udinese tem 44%. No histórico são 35 vitórias da Inter, 13 empates e 15 da Udinese. E a média de gols é de 2,5. Em séries, a Inter vem marcando gols nos últimos 10 jogos e a Udinese vem marcando nos últimos 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima e última partida, Betis versus Real Madrid. Separei vitória e empate para fora nessa partida. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o Real Madrid é de 54%. Ele está com aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Betis tem 78% de aproveitamento. O histórico são 27 vitórias para o Real Madrid, 17 empates e 11 para o Betis. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Real Madrid ele vem vencendo 5 jogos seguidos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria das partidas, com vitória e empate do Real Madrid em quase todas elas. Verificando na casa do Betis, vitória e empate do Real Madrid também na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, aqui está o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para Estrela Vermelha versus Meladoce Lucani. Over no meio gols para Mod versus Bodoglin. Over meio gol no primeiro tempo para Linfield versus Lugano Swifts. Over meio gol no primeiro tempo para Dinamo Zagreb versus Rodez. Over meio gol no primeiro tempo para Paris Saint-Germain versus Nantes. E vitória e empate para fora entre Betis e Real Madrid. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!